causou agitação no Twitter a minha recente postagem. Grave e urgente. Alguém está acompanhando essa atividade no Senado que propõe a redução da reserva legal na Amazônia? Né? A notícia está na página do Senado, mas eu não estou achando nada nem no Twitter, nem no buscador de notícias do Google. Foi um amigo jornalista que me chamou a atenção para esse projeto de lei que tramita no Senado 3334/2023, que permite a redução da reserva legal em áreas de florestas da Amazônia Legal para todos os efeitos nos municípios com mais de 50% do seu território ocupado por áreas protegidas de domínio público. O projeto é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL, claro, sempre o PL de Roraima. O relator é o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Aquele que é negacionista do clima, que fez aquele relatório vergonhoso da CPI das ONGs, né? Que não serviu para nada, só para gerar cortes pro Zap Zap. A partir do estardalhaço que eu criei, Nil Moreto compartilhou. E hoje li que tem senador do PL e União Brasil propondo reduzir a área da Amazônia Legal, né? Quer dizer, reduzir a reserva legal na Amazônia, né? E o brasileiro adormecido com discurso de pânico moral. Adriana Ramos, do ISA, enfatizou que a gente tem que votar não na consulta aberta do Senado. E sabe que esse projeto de lei vai para votação na Comissão de Constituição e Justiça agora, quarta-feira. É uma loucura que em pleno colapso ambiental, a maior seca em um século na Amazônia, a Amazônia se desfazendo, o Senado esteja votando uma possibilidade de redução da preservação da floresta. Vamos dar uma olhada nesse projeto de lei, vamos estudar ele direitinho, assim, acho que eu nunca tinha estudado um projeto de lei, mas esse aí vale a pena, tá? Eu vou ler aí com vocês. Me acompanhem, por favor. É um rascunhão ainda, né? Maligno. Então, o artigo 1º, do artigo 12 da lei de maio de 2012, aquele blá blá blá, né? E aí entra a justificativa, né? A Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal, estabelece que em todos os imóveis rurais deve ser mantida uma reserva legal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos biológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. E a reserva legal, que na Amazônia exige que 80% de uma propriedade seja destinada à reserva legal, simplesmente no mundo não existe. Não há um único país europeu que tenha reserva legal. Vocês me perdoem de estar botando esse vídeo do Aldo Rebelo, né? O terrível Aldo Rebelo. Mas é porque eu quero reforçar o ponto de que ele deixou já esse ovo da serpente da destruição da reserva legal. E como ele já era contra a reserva legal, né? Então ele queria mesmo que não tivesse. E aí ele fala, nenhum lugar do mundo nenhum tem. Olha, eu preciso argumentar, preciso derrubar esse argumento dele. Não existe nenhum outro lugar do mundo que tenha a floresta amazônica. Tá? A floresta amazônica é única no planeta. Única e fundamental para a sobrevivência da humanidade e para o equilíbrio climático do Brasil. Tá? Ponto final. Agora vamos ver a bobageira que ele está falando, porque é importante para entender o que está sendo discutido agora nesse projeto de lei.
Nem de 1% da propriedade, nem de 2%, nem de 5%, nem de 10%. Na Amazônia, essas organizações não governamentais, sediadas na Holanda, na Bélgica, querem 80% e nos países onde tem sua sede não defende nem 1%, nem 2%, nem 3%, nem 4%. Eu considero isso uma indignidade. Eu considero isso inaceitável. Não que nós tenhamos a reserva legal, porque permanece os 80% no meu relatório. Eu considero inaceitável que certas organizações e seus executivos assalariados, que têm por mês uma renda que um agricultor em Rondônia não consegue no ano, tem a disfarçatez de chegar aqui e exigir de nós o que não defendem, o que não apontam. Aliás, nem esse debate existe. Consultei a agenda dos parlamentos da Europa e procurei, nas últimas décadas, debate sobre APP e reserva legal. Não achei. Procurei a mídia, a imprensa dos Estados Unidos e da Europa, do Japão, da China, da Índia, da Rússia. Hoje é fácil fazer essa pesquisa. Debate nessa imprensa sobre APP e reserva legal. Nas academias de ciências de todo o mundo, das mais antigas, da Alemanha, da Inglaterra, da França, provavelmente algum cientista tenha pautado a discussão sobre APP e reserva legal. Também não encontrei. É como disseram deputados da Espanha, alguns parlamentares gaúchos, lá na Galícia: não, essa agenda aqui nós criamos para vocês, não é para nós. Pois bem, e a legislação foi sendo elaborada à margem do Congresso, por medidas provisórias que nunca foram votadas, decretos, portarias, resoluções do CONAMA e instruções normativas, de 300, 400 artigos, que na mão de um agente público se transforma num código contra a agricultura. Aí começa o papo do PL, né? Trata-se de um ônus. Não é um ônus. O ônus é destruir a reserva legal, né? Trata-se de um ônus imposto ao proprietário ou posseiro do imóvel. Posseiro também já entra. Como forma de garantia da função social da propriedade rural, que, segundo a Constituição Federal, é cumprida quando a propriedade rural atende, entre outros requisitos, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Muito bem. Contudo, esse ônus é imposto de maneira desigual entre as regiões do país, né? Claro. Você não vai querer que em São Paulo a propriedade tenha 80% de floresta. Como? Para um proprietário rural de uma área localizada fora da Amazônia Legal, basta manter 20% da propriedade como reserva legal para cumprir a determinação da lei. Enquanto que na Amazônia Legal, se a propriedade for coberta de floresta, a legislação exige que a reserva seja de 80%. Olha a coisa que eles vivem falando, 80%, só pode desmatar 20%. Então agora eles querem acabar com isso. Não bastasse tamanho encargo. Que encargo? Que encargo? A Amazônia também contribui com as maiores extensões de unidades de conservação na natureza e de terras indígenas em todo o país. Sim, é a Amazônia, né? Você não tem a Amazônia em qualquer lugar do mundo. A Amazônia está no Brasil, né? E é natural que tenha terra indígena e unidade de conservação. Tanto em números absolutos quanto percentuais, considerando todo o quantitativo de terras protegidas, sejam de domínio público, seja de domínio privado. Temos uma situação de grande prejuízo, muito prejuízo, para a capacidade produtiva dos estados e municípios da região, né? Estados e municípios, né? Como se fosse uma produção independente dos estados e dos municípios, né? Como se os municípios não compusessem o estado. Por essa razão, o Código Florestal atenuou a exigência da reserva legal. Então o Aldo Rebelo já deixou uma semente ali do que seria a devastação completa da Amazônia, né? Para os casos em que no ente federado já exista vasta extensão de terras dedicadas à conservação ambiental.
Aí, inciso, lei, piriri pororó, vamos pular. Deixa para os advogados. Caso o Estado tenha mais de 50% do seu território afetado por áreas protegidas de domínio público, incluindo unidades de conservação devidamente regularizadas e terras indígenas, essa redução poderá ser aplicada. Quer dizer, se tiver muita terra indígena em unidade de conservação, pode reduzir a reserva legal, né? Esse foi o ovo da serpente que Aldo Rebelo plantou ali na reforma do Código Florestal. Exigindo-se ainda a aprovação de zoneamento ecológico e econômico. Ó, essa é a coisa mais fácil de aprovar. Junta ali uma meia dúzia de técnicos e aprova. E oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Agora entra a questão dos municípios. Em âmbito municipal, também é prescrita a possibilidade de redução da reserva legal no mesmo percentual. Então não basta o Estado ter 50% de terras indígenas, eles querem que o município, se o município tiver... Então Altamira, por exemplo, Altamira é imensas áreas aqui no entorno do Xingu, né? Ali a gente tem o lago da hidrelétrica de Belo Monte, para todo lado, ali você tem a terra do meio, então tem reserva pra caramba. Então aqui esquece negócio de reserva legal de 80%, né? Não vai ser, aqui já cai para 50%, né? Se essa lei passar, né? Então, em um âmbito municipal, também é prescrita a possibilidade de redução da reserva legal no mesmo percentual, nos casos em que as áreas protegidas de domínio público citadas alcancem mais de 50% do território do município. Entretanto, nesse caso, a redução só se aplica para fins de recomposição, ou seja, nas hipóteses de que há déficit da reserva legal no imóvel e consequente obrigação de recuperar a área desmatada em percentual acima do permitido em lei. Ah, tá. Então é só para quem já desmatou, né? Então se pegar fogo, se por acaso alguém desmatar um pedaço, aí não precisa recuperar, né? Esse é o engana-trouxa. Nessa situação, em vez de recuperar a reserva legal até o percentual de 80% do imóvel, a recomposição poderá ser feita apenas para que seja mantida a reserva legal na metade da propriedade ou posse, sempre os posseiros aí. Aí ele fala: note-se que no âmbito municipal não foi prevista a redução da reserva legal, o mesmo engodo, né? Por que é o engodo? Porque eles falam assim, não, ninguém vai diminuir a mata. É só se já tiver menos que não vai precisar recuperar. Então isso aí é simples, né? A pessoa criar vários eventos de diminuição de mata, e aí a mata vai diminuindo e só não precisa recuperar. Diminuiu, que pena. Vou ter que deixar virar pasto, né? Mas também não preciso recuperar, né? Então, note-se que no âmbito municipal não foi prevista a redução da reserva legal, que não seja para fins de recomposição, ou seja, para todos os efeitos, incluindo a possibilidade de novas autorizações para uso alternativo do solo, mesmo quando o município tenha percentual do seu território afetado por áreas protegidas. Se o Estado não se enquadra nos critérios que permitem a redução, mas o município desse Estado atende nesses mesmos critérios, esse não é beneficiado pela possibilidade de redução da RL, exceto para fins de recomposição. Aí, ó, esse é o jabuti, tá? Ou seja, se ela for desmatada, aí não precisa reflorestar. Para sanar esta injustiça é que apresentamos essa proposição. Os municípios afetados em mais de 50% do seu território por unidade de conservação de domínio público e terras indígenas devem ser beneficiados com a redução da reserva legal, não apenas para fins de recomposição, aí aquela repetição, né? Pois já contribuem expressivamente com a conservação ambiental e sofrem em demasia com as restrições de ordem econômica que essa contribuição impõe. Não obstante, nosso projeto não descuida dos rigores necessários para viabilizar
a redução e, por isso, acondiciona aos mesmos critérios atualmente aplicáveis a redução em âmbito estadual, quais sejam, que seja determinado pelo poder público do âmbito do Estado, ao qual pertença o município, se ela fizer jus mediante oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e que haja um zoneamento ecológico econômico aprovado. Tá acabando. Com a aprovação dessa proposta legislativa, esperamos incentivar o desenvolvimento dos municípios amazônicos, que já cumprem relevante papel na conservação da floresta, alcançando a almejada sustentabilidade em seu tripé fundamental: ambiental, econômico e social. Diante disso, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares para a iniciativa que ora apresentamos. Jaime Bagatoli, senador da República. Claro que vai contar, né? O Senado está tomado aí pela bandidagem destruidora do agro. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.